Olá para você que está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues e você está no canal Astrologia Clássica. Vou fazer nesse vídeo a minha reflexão astrológica para a semana do dia 2 a dia 8 de outubro, considerando então de domingo a sábado. Eu lembro a vocês que nós vamos fazer a reflexão astrológica para o horário de Brasília, capital do Brasil, mas se vocês estiverem em outro país assistindo com legendas, esse vídeo tem legendas, então você pode assistir em outros idiomas. Considere que na tabela, na descrição, na caixa de descrição do vídeo, você pode fazer a correção dos horários que eu coloco aqui para o seu local. Então a gente tem ali os fusos a partir do horário de Brasília, que é o que eu apresento nos vídeos para os momentos dos aspectos. Esta semana não tem um grande movimento, uma grande quantidade de aspectos no céu como tivemos na semana anterior. Ela inicia ainda com bastante movimento, mas vai diminuindo ao longo da semana. Nós vamos ter uma fase crescente da Lua, tivemos a fase nova, então a Lua ainda está ampliando a sua luminosidade numa fase mais positiva do seu ciclo, e vamos ter também o Mercúrio voltando ao movimento direto, então acompanhe aí. Mas antes de iniciar falando sobre as influências desta semana, eu deixo o recado dos cursos de formação em astrologia. Se você quer aprender astrologia, você pode acessar o meu site, o astrologiaclassica.com.br, e ver ali a disponibilidade que eu tenho de alguns cursos para a formação. São todos cursos que você vai aprender EAD, estudando por vídeo aulas, ok? Então vamos lá. Também mantenho os cadernos de estudos livres, 2 livros que eu tenho à disposição de vocês para aquisição. Vamos então iniciar aqui a nossa análise para esta semana. Vamos falar sobre essa primeira semana, do dia 2 ao dia 8. Nós vamos ter a fase crescente já no primeiro dia da semana. Já estamos iniciando o último trimestre desse ano. Nós vamos ter aqui no dia 2 de outubro, para o horário de Brasília, às 4h37, durante a madrugada ainda, o ingresso da Lua no signo de Capricórnio, um ponto bem fraco para a Lua, a sua debilidade, ponto do seu exílio e detrimento. Quando a Lua transita aqui no signo de Capricórnio, ela vai para um campo bem diferente do que é o habitual dela. Em termos de qualidades da natureza, a Lua é fria e úmida e o signo de Capricórnio é frio e seco. Então ela perde bastante da umidade que representa o envolvimento, o entrosamento e a interação com o ambiente. E durante esse período de Lua em Capricórnio, nós temos tendência para um clima um pouco mais prático, né? Que é bem o comum da secura, da qualidade da secura. A tendência as coisas fluírem de uma maneira um pouco mais descomplicada. Às 6h07, então, no próprio dia 2 de outubro, é quando o Mercúrio estaciona para virar o movimento, voltar ao movimento direto. Isso vai acontecer em 24 graus e 11 minutos do signo de Virgem, seu ponto de domicílio e exaltação. A gente sabe que os momentos de virada, de mudança de movimento e mudança de direção, né, para o planeta, são os momentos em que a gente precisa manter atenção sobre os seus temas. Mercúrio é um planeta que tem como tema o trânsito natural das coisas, o trâmite geral, o comércio, os transportes, principalmente os transportes por terra, os deslocamentos de uma forma geral, os assuntos dos equipamentos eletrônicos, papéis, documentos, e isso merece uma atenção. Para quem está no Brasil, o dia 2 de outubro é o dia das eleições presidenciais, para governo dos estados também, deputados, né? E senadores. E esse momento, às 6h07, que é quando o Mercúrio chega à velocidade zero para mudar de direção, é um pouco antes do início da votação, que para o horário de Brasília inicia às 8h da manhã. Mas pode acontecer aí algum tipo de notícia, alguma questão de maneira geral no sentido preditivo para o Brasil. Mas eu lembro que os movimentos dos planetas, os aspectos, são movimentos celestes e eles vão acontecer em todo o globo. E isso não quer dizer que o Mercúrio voltando ao movimento direto tenha somente uma relação direta com as eleições no Brasil, com os assuntos do Brasil, mas no mundo inteiro. Aí você pode fazer o ajuste do horário para o seu fuso, pegando a sua região, se você estiver fora do Brasil, na caixa de descrição. Não é um bom momento também para conversas. Na verdade, mantenham a atenção sobre todos os sistemas de Mercúrio,
porque a mudança de direção pode significar uma mudança de direção também no que você estiver realizando, certo? Desviar, voltar para alguma coisa. Bom, depois o próximo movimento é às 9 horas e 37 minutos da manhã, que é quando a Lua chega a 90 graus a Júpiter. Júpiter está no movimento retrógrado, prestes a retornar para o signo de Peixes. Uma quadratura da Lua em Capricórnio com Júpiter, ela é ainda mais acentuada no sentido de prejuízo, porque nós temos uma recepção para Júpiter no seu ponto de debilidade, é uma recepção por debilidade, debilidade da queda. E como Júpiter tem essa representação sobre abundância, sobre os deslocamentos maiores, sobre esperança, generosidade, isso pode representar um prejuízo para os temas relacionados à prosperidade, abundância, crescimento. Ele tem uma tendência mais seca propriamente. Não é um bom momento para início de mudanças, como Júpiter e Lua, né? São os astros vinculados aos temas de mudança. Essa quadratura ela representa uma necessidade de atenção. Não é um momento adequado para mudar radicalmente de uma coisa para outra, especialmente se a ideia for ampliar algo, movimentar algo, expandir, por exemplo. Divulgar não é um bom momento para divulgações. 11h35, no horário de Brasília, ainda pela manhã, a Lua aplica 90 graus a Vênus. Bom, primeiro ela aplicou 90 graus a Júpiter, agora a Vênus, os dois benéficos. Continuamos mantendo um clima menos indicativo de ânimo, de grande movimento. Como a Vênus está no seu domicílio, no signo de Libra, mas ela está combusta, muito perto do Sol, mantenha atenção sobre os assuntos relacionados aos desejos de aquisição, aos assuntos relacionados à estética, às artes, às vontades gerais, né, os desejos gerais cotidianos. Não seria um bom momento. Também eu penso que assuntos relacionados de alguma forma ao status social, eles acabam representando um prejuízo, tem um prejuízo durante esse período. Por isso, eu também acredito que não seja propriamente um momento muito interessante para a diversão, que também é outro tema de Vênus. Não é um bom momento, mantenha atenção. 21h14, então passaremos a tarde inteirinha sem nenhum aspecto perfeito. A Lua vai se deslocando da quadratura com Vênus e vai se aplicando a quadratura com o Sol, que é o momento da fase crescente. Ela está ampliando a sua luz, mas ela está num ponto de debilidade, que é o Capricórnio. Isso, no meu ponto de vista, representa ainda um desafio para fluir naturalmente e tranquilamente com os assuntos do seu interesse. A quadratura é um ângulo de 90 graus, então ele quebra a fluidez, né? Ele quebra o sentido natural. Isso pode representar obstáculos de uma maneira geral. Para inícios, eu não recomendo esse momento. Inícios de qualquer assunto, mesmo os menos importantes, assuntos do dia a dia. O dia 13 de outubro, na segunda-feira, vem com o primeiro movimento só às 21h59. Nós vamos passar o dia inteiro, praticamente o dia útil inteiro, sem novos aspectos perfeitos. Isso significa que a Lua está se deslocando do último aspecto que ela fez no domingo para se aplicar a um trígono a Mercúrio. Mercúrio, que está no signo de Virgem, voltou ao movimento direto no dia anterior, 29 e 26, e a Lua vai aplicar então esses 120 graus. 120 graus é um aspecto fluido, o trígono é um aspecto fluido, e isso cria uma praticidade para os assuntos do dia a dia. Os temas cotidianos se desenrolam sem muita complexidade. Vocês vão perceber que nas atividades, tarefas diárias que vocês estiverem realizando, é fácil chegar ao objetivo final. Como o Mercúrio também está ganhando velocidade no seu movimento direto, ele está forte por domicílio e exaltação, nós temos então essa tendência mais prática. Pode ser um bom momento para estudos, principalmente de temas mais teóricos, os que não necessitam de abstração, de muita criatividade. A tendência ela é bem linear para o cumprimento das atividades normalmente. O dia 4 de outubro vem com um primeiro movimento às 7h20 da manhã, que é o ingresso da Lua no signo de Aquário. Como o Aquário já tem calor, é um signo do ar, nós vamos ter uma tendência um pouco mais fluida, com um pouco mais de movimento.
Aquário é um signo fixo, ele tem a fluidez por questão do calor, ele tem uma dinâmica mais viva por questão do calor, mas não tem uma tendência muito indicativa para mudanças e alterações, devido a esse modo. Também é um signo do ar que tem uma tendência um pouco mais mental, mais eloquente, então há uma tendência um pouco mais à criticidade na verbalização dos interesses no dia 4 de outubro. E quando for às 11h48, no horário de Brasília, a Lua aplica 60 graus a Júpiter, e o Júpiter está aqui então no signo de Áries, e aí a gente vai sentindo esse dinamismo ganhando um pouco mais de velocidade. Mas 60 graus, o sextil, é um aspecto muito leve, então ele não vai criar um grande movimento, né, uma grande velocidade, melhora um pouquinho. Pode ser indicativo para pequenas mudanças, coisas que você esteja ajustando, querendo experimentar algum modo diferente de realizar os assuntos, cria um pouquinho de dinamismo. O próximo movimento é às 19h04 no horário de Brasília, a Lua aplicando 120 graus a Vênus. Aqui nós já temos uma tendência mais viva, dinâmica. A Vênus está forte no seu domicílio, combusta, instiga um pouco, né? Deixa um pouco mais fervorosa no sentido de desejos e interesses. Esse trígono vai representar então um grande ânimo para os seus assuntos de maneira geral, principalmente aos assuntos de Vênus ligados aos desejos do dia a dia, aos assuntos da beleza, das artes principalmente, da diversão e entretenimento. O dia 5 de outubro, às 3h31 na madrugada, traz a Lua aqui no signo de Aquário, aplicando 120 graus ao Sol. O Sol já tem um prejuízo de debilidade aqui no signo de Libra, é um ponto de queda, e também nesse aspecto ele enxerga o seu outro ponto de debilidade, que é o exílio, o detrimento. Esse trígono não tem uma natureza muito expansiva, muito dinâmica ou alegre. Ele pode trazer aí uma tendência crítica, né, acentuar uma tendência crítica, um pouco mais a reserva do que a expansão, devido a essa recepção por debilidade para o Sol. Os temas que empregam a busca por sucesso em um determinado assunto, uma atividade ou mesmo um sucesso pessoal merecem atenção. Apesar do trígono ser um aspecto fluido, uma recepção por debilidade não cria muita facilidade. Talvez aí encontrar algumas alternativas para se atingir o sucesso esperado nas atividades que você esteja realizando. 15 horas exatamente para o horário de Brasília, a Lua chega ao mesmo grau em que está Saturno. Sim, agora nós temos uma tendência alta à criticidade no clima geral. Então, apesar de existir aqui o calor natural do signo de Aquário, triplicidade do ar, uma conjunção entre Lua e Saturno, com Saturno no movimento retrógrado, tem uma tendência geralmente a críticas, ela tem uma tendência mais à observação criteriosa, tem uma tendência mais a se colocar nesse sentido de contestação, por exemplo. E o clima cotidiano, nesse período, ele vai ficando então com esse fator. Muito provavelmente os assuntos que você estiver lidando, eles caminham nesse sentido de questionar, né, do questionamento, independente da área e da atividade que você estiver realizando. Se durante esse período você estiver lidando com alguma atividade que precisa mudar muito de direção ou cogitar assuntos diferentes, mantenha atenção, porque essa conjunção ela não facilita muito a troca simples, ela tem uma tendência crítica e isso vai criando um clima um pouco mais estridente nas atividades e com as pessoas. Às 19h45, a Lua aplica um trígono 120 graus a Marte. Marte está num signo de bastante movimento e a Lua também. Dando continuidade à conjunção da Lua com Saturno, a Lua trígono a Marte, ela instiga a concorrência, a competitividade, cria um clima bastante ativo e isso vai movimentando os assuntos cotidianos. No sentido eletivo, é um momento adequado para as atividades que você precisa imprimir um pouco mais de velocidade, que precisa conglomerar assuntos, por exemplo, aqui sai um pouco do campo mais crítico, mais estridente aqui do Aquário e entra nesse território do Marte em Gêmeos, que tem uma tendência mais movimentada. Então, durante esse dia 5, se você estiver buscando um momento para aplicar mudanças, buscar apoio de outras pessoas em atividades que você esteja fazendo,
O período da noite é um pouco melhor do que o período da tarde. A tarde é mais difícil você considerar apoios, por questão do Saturno ser bastante, ter uma expressão bastante lenta, né? E a conjunção da Lua com Saturno em Aquário tem essa tendência fixa, então ela não imprime muita facilidade em contar com o outro, é mais da rispidez, por exemplo. Mas quando chegar a noite, que então nós temos Marte em Gêmeos, é um signo mutável, também é do ar, mas é mutável, ele cria um pouco mais de facilidade para contar com questões externas, para se envolver com as questões externas. Agora, quinta-feira, dia 6 de outubro, tem um único movimento perfeito, que é o ingresso da Lua no signo de Peixes. O signo de Peixes é mutável, mas ele é frio e úmido, e no sentido de velocidade ele tem bastante lentidão. Esse momento 9h47 da manhã e a partir dali nós não vamos ter novos aspectos perfeitos no dia 6, requer uma atenção nesse sentido de velocidade e retidão. Como o signo de Peixes, além de ser úmido, é também mutável, nós temos um campo um pouco mais difícil durante esse período para manter o passo firme das atividades que estivermos fazendo. Se você precisar resolver alguma questão ou estiver realizando algum trabalho, alguma atividade que tem essa necessidade de chegar a um ponto exato, talvez sinta um pouquinho de dificuldade. Como uma tendência mutável, as coisas vão oscilando um pouquinho mais. E não é prática, né? Como nós estamos falando de um signo da triplicidade da água, nós não temos praticidade. Pode ser mais interessante lidar com as atividades que requeram criatividade, que requeram abstração. Pode ser um pouco melhor. O dia 7, sexta-feira, vem com um único movimento também no final do dia, 23h40 para o horário de Brasília, 90 graus, uma quadratura entre Lua e Marte. A Lua chega ao ponto exato, ao ângulo exato de 90 graus a Marte. Temos uma tendência um pouco desorientada durante esse período, porque além da característica mutável dos signos onde esses astros estão posicionados, Marte é um planeta de velocidade, quente, então ele está num território quente também. Como a Lua vai tomando essa forma de Marte em Gêmeos, temos uma dificuldade em permanência, em solidez, em estratégia, por exemplo. Ela tem uma tendência mais ativa, mais pulverizada, bastante dinâmica. E como Marte é um planeta também bastante vinculado aos assuntos da competitividade, das disputas, da briga, essa quadratura merece bastante atenção. Ela instiga um pouco os ânimos, né? Deixa tudo muito voltado as disputas e misturado mesmo, né? Um momento bastante difícil para se manter passo firme nas atividades. É pouco estratégico e de muito movimento. O dia 8 de outubro, às 8h10 horário de Brasília, traz a oposição entre Lua e Mercúrio. Então nós temos a Lua aqui no finalzinho de Peixes e o Mercúrio aqui no finalzinho de Virgem. Cria um pouquinho de dificuldade, mantém ainda a dificuldade de influir com os assuntos de uma forma mais tranquila. Talvez dificuldade em conglomerar assuntos diferentes, em misturar assuntos diferentes, apesar do Mercúrio estar aqui no seu signo de domicílio e exaltação, que é um signo seco também, né, que naturalmente representa a fluidez. Mantenha atenção com os assuntos relacionados ao comércio, ao trânsito natural, transportes, sejam individuais ou coletivos, documentos, meios eletrônicos também, que são os assuntos que podem trazer aí algumas dificuldades. Às 12h56 a Lua ingressa no signo de Áries, que é um signo seco, cria maior praticidade no clima geral, praticidade para se chegar aos assuntos de uma maneira um pouco mais objetiva, e aí vocês vão sentindo também um pouco mais de velocidade, não começa a fluir mais rapidamente aí o clima geral, os assuntos. Às 16h37, então a Lua chega ao mesmo grau em que está Júpiter. A dinâmica de Lua e Júpiter, as relações astrológicas entre Lua e Júpiter são sempre bastante indicativas dos processos de mudança. Como nós estamos falando de Lua e Júpiter num signo cardinal, num signo do fogo, há uma tendência às mudanças serem aplicadas de uma maneira rápida. Então, se você estiver buscando um momento específico para tentar algo diferente num assunto que você estiver lidando, numa atividade que você estiver produzindo, por exemplo, esse momento ele vai imprimir uma velocidade para que a mudança aconteça rapidamente.
certo? Então, aos temas de Júpiter vinculados a deslocamentos maiores, a divulgações, aos assuntos religiosos espiritualistas, né? Toda a dinâmica, todos os temas de Júpiter, eles ganham um sentido mais veloz para a realização. E o último movimento, na verdade não é propriamente um movimento, é às 18h13, é quando Mercúrio chega ao ponto máximo da elongação dele, ponto máximo de distância a leste do Sol. Então é quando ele está mais livre da combustão. Nós estamos com o Sol aqui em 15 graus e 34 de Libra e Mercúrio em 27, então ele está na distância maior que ele pode alcançar em relação ao Sol, bastante livre da combustão. Para os temas de Mercúrio, aqui nós temos um favorecimento. Nós iniciamos o dia com um pouquinho de dificuldade para os temas de Mercúrio, mas agora eles ganham um pouquinho mais de favorecimento, especialmente porque Mercúrio está no seu ponto de domicílio e exaltação, bastante reto, linear, prático, racional, por exemplo, e livre, né, mais distante possível da condição de combustão. Então, para os temas de Mercúrio, nesse sentido, nós temos um pouco mais de facilidade. Tudo flui num pensamento um pouco mais prático. Para os assuntos individuais que envolvam habilidade racional ou habilidade abstrativa, é um pouco diferente, porque nós temos as nossas questões particulares. Por isso que eu faço essa reflexão baseada no clima diário, não temos como falar para todas as pessoas individualmente, né? Porque cada um de nós tem uma dinâmica sobre percepção, sobre processo mental, sobre ritmo também. Por isso eu faço essa reflexão para um clima geral. E assim nós finalizamos essa semana que não tem muitos movimentos no céu, mas alguns bastante importantes. Vocês perceberem então que essa semana ela vai oscilando, né, entre um clima um pouco mais disperso e prático. Mantenham atenção, especialmente sobre Mercúrio, que está na jogada, volta ao movimento direto e depois chega ao máximo da elongação leste dele. E se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e acompanhar os meus vídeos. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e deixar os seus comentários aqui embaixo também. Deixo um abraço forte para todos vocês, uma ótima semana e até a próxima. Até mais!